Pessoal, saiu o edital da Defensoria Pública do Amazonas. Nesse vídeo eu quero trazer todos os detalhes para vocês sobre esse concurso, o que tem de mais importante no edital, para que vocês fiquem sabendo, né? A gente pensa que vai descansar, né, sexta-feira à noite, mas, pô, vai lá e sai um edital e atrapalha um pouco a nossa vida, mas não tem problema não. Vamos trazer as informações que é o que interessa. Banca Organizadora, Fundação Carlos Chagas. Quais são as vagas? As vagas imediatas são muito poucas, tá? Já adianta uma informação importante, não tem vaga imediata para Manaus. Tá? Nós temos um cargo de nível superior, que é o de analista só da área de ciências jurídicas, ou seja, bacharel em direito, né? Bacharel em direito, e para esse cargo a remuneração inicial é de R$ 6.000, a taxa de inscrição no concurso é de R$ 110, e é o seguinte, basicamente, as vagas são bem simbólicas, tá? É aquele negócio, vamos colocar uma quantidade pequena de vagas e à medida que for tendo orçamento disponível, vão chamando mais gente. Certamente vão chamar mais gente, mas de início colocaram pouquinhas vagas e formação de cadastro de reserva. Tem uma vaga em Coari, tem uma vaga em Eirunepé, tem em uma não, né? Cadastro de reserva em Eirunepé. Iranduba também é cadastro de reserva. Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira tem uma vaga cada uma, tá? Como vocês veem, né? Não tem vaga em Manaus, mas tem vagas em cidades próximas de Manaus, né? Como é o caso de Manacapuru e Iranduba, né? Eu morei em Manaus por um tempo, foi a minha primeira lotação na Receita Federal. Me lembro que essas cidades eram bem próximas de Manaus, então eventualmente é uma possibilidade. Para quem tem nível médio, tem o cargo de assistente, tá? O cargo de assistente técnico da Defensoria, que é o técnico administrativo, e aí a remuneração inicial é de R$ 3.500, a taxa de inscrição é de R$ 85, as inscrições, inclusive, elas começam na segunda-feira agora, dia 16 de setembro, e vão até 16 de outubro, tá? Esse é o prazo de inscrição. A gente vai ter vagas para o nível médio. Tem uma vaga em Coari, uma vaga em Lábrea e uma vaga em Manacapuru. Fora isso, tem cadastro de reserva em Eirunepé e tem também cadastro de reserva em Iranduba. Tá? Essas são as vagas que nós temos. As provas vão... e tem também mais vaga em Maués. Tem uma vaga em Maués e uma vaga em São Gabriel da Cachoeira. Essas são as vagas de nível médio. As provas, pessoal, são somente em 15 de dezembro. Então dá para fazer, né, uma boa preparação de hoje até a data da prova. Afinal de contas, a gente está falando aí, ó, de metade do mês, temos 3 meses de preparação, né? Metade do mês de setembro, mês de outubro e novembro inteiros e ainda mais metade do mês de dezembro. Então, 3 meses de preparação nessa reta final e, ó, o conteúdo exigido não é muito grande, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Eu realmente acredito que dá para fazer uma preparação do zero desde agora, tá? Uma informação importante, as provas não podem ser feitas na cidade de Manaus, tá? Não vai ter prova na cidade de Manaus. Os horários todos vão ser regidos pelo horário de Manaus, naturalmente, mas as provas não são em Manaus. Nós vamos ter prova nessas cidades onde vai ter vaga, tá? Na prática é isso, as provas vão ser nas cidades que vai ter vaga. Deixa eu falar para vocês aqui, ó, as matérias que foram cobradas, tá? Para analista, você vai ter português, conhecimentos jurídicos institucionais, aqui são algumas legislações, a gente vai falar um pouquinho, tem alguma coisinha de Constituição Federal, de Constituição do Amazonas, mas, ó, bem enxuto o conteúdo, tá? Tem alguma coisinha de penal também, mas é pouca coisa. Conteúdo aqui nos conhecimentos básicos, português é a matéria mais importante com 12 questões, conhecimentos jurídicos institucionais vem aí com 8 questões, e além disso tem na parte específica, aí vem os direitos, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, direitos humanos, direito da criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência e direito da mulher. Então, são 40 questões de conhecimentos específicos com peso 3 e 20 questões de conhecimentos básicos com peso 1. Essa é a prova de analista. No caso do nível médio, o assistente técnico administrativo, você vai ter 20 questões de conhecimentos gerais também com peso 1 e 40 de conhecimentos básicos, porém com peso 2. Tá? E aí, nas questões de conhecimentos gerais, são 12 de português e 8 de conhecimentos jurídicos institucionais, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte. E na parte específica é direito constitucional, direito administrativo e noções de administração. Esses são os conteúdos. Para nível médio, é só prova objetiva, não tem prova discursiva. Para nível superior, para o cargo de analista, aí sim tem prova discursiva de estudo de caso. Tá? Então vai ter estudo de caso para nível superior, mas para nível médio não. Nível médio é só a prova objetiva. E olha, se você quiser concorrer aos dois, dá para concorrer, porque nós vamos ter de manhã as provas de técnico e à tarde as provas de analista. Então, se você é formado em direito, por exemplo, você pode fazer as duas. Faz uma de manhã e faz a outra à tarde, na mesma cidade, naturalmente, mas você pode fazer, tá?
Como eu falei para vocês, não teremos prova, e isso vale repetir, não teremos provas na cidade de Manaus. É só nas cidades onde tem vaga mesmo. Vai ter prova em Quari, em Irunepé, em Iranduba, em Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira. É onde vai dar para fazer prova. Os horários serão sempre os horários de Manaus, que são a base aqui do edital, tá? E aí, pessoal, falando rapidamente aqui sobre as matérias, tá? Só para vocês saberem, tá? No caso da prova de estudo de caso de analista, eles vão corrigir o estudo de caso dos 20 melhor classificados em cada uma das cidades, tá? Isso justamente para a formação de um cadastro de reserva, embora as cidades normalmente tenham uma vaga só, mas eles vão corrigir as 20 primeiras para ter um cadastro ali e poder chamar mais gente durante a validade do concurso. Mas a gente já vê até pelo tamanho do cadastro de reserva que não devem chamar tanta gente assim, né? Mas é o edital, é o que tem aqui e que vocês precisam saber. E aí, falando rapidamente das matérias, tá? É o seguinte, na parte de português, sem grandes mistérios, estamos falando de uma prova da FCC, prova bem padrão da FCC de português. Conhecimentos jurídicos institucionais, essa matéria, pessoal, o que tem aqui? São artigos da Constituição Federal, tá? Vai lá do artigo 1º até o 144 da Constituição Federal. Tem uma parte da Constituição do Amazonas, mas é só 2 artigos, tá? 102 e 103 da Constituição do Amazonas. E aí vem outras legislações, a legislação complementar 80 de 94 e a 01 de 90, se eu não me engano, essas legislações aqui são as que tratam sobre defensoria, tá? Especificamente, não estou lembrado de cabeça, mas tenho quase certeza que são as legislações da defensoria. Aí vem lá no Código Penal, são poucos crimes cobrados, basicamente os crimes cometidos por funcionário público, tem a lei de improbidade e tem ainda e na lei de improbidade também está sendo bem específico aqui o que está sendo cobrado, então é basicamente isso que está sendo cobrado nessa matéria. Aí a gente vai para os conhecimentos específicos, e nos conhecimentos específicos aí vem as matérias de direito administrativo, de constitucional e de noções de administração, sem grandes mistérios. Dentro da matéria de noções de administração, tem tópicos de administração mesmo, mas também tem tópicos. Isso para técnico, tá? Só para deixar claro. Tem tópicos, além de administração mesmo, tem tópicos de administração financeira e orçamentária, então, orçamento público, ciclo orçamentário, essas coisas. E você também tem tópicos aqui de administração de materiais. Então, esse que é o conteúdo de conhecimentos específicos para o cargo de nível médio. No caso do cargo de nível superior, as matérias básicas são as mesmas, português e conhecimentos jurídicos institucionais. E aí, nos específicos, você entra nas matérias de direito bem padrão FCC. Tá? Vocês podem dar uma olhada com mais detalhe no edital, vou deixar o edital linkado aqui no vídeo para vocês, mas é basicamente isso que nós temos de informação aqui. Então, é um concurso que talvez seja interessante para alguns de vocês, acredito que para a maioria nem tanto, porque eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham não são do estado do Amazonas, e aí ir para o estado do Amazonas e ainda ir para o interior talvez seja uma mudança muito grande, mas vale dizer que também se você tem a possibilidade de ir, você vai ficar no interior do Amazonas, tem que fazer a prova na cidade já, né? Aí vai ficar no interior do Amazonas por um tempo. Desculpa, gente. E posteriormente dá para tentar ir para a capital, né? Mas é isso então, pessoal. Deixando aqui esses detalhes para vocês, vou ficando por aqui. Um abraço, até mais.